Vocês estão bem? Como, não é, já me apresentaram, eu me chamo Marcela, vim lá do Rio de Janeiro para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com as minhas irmãs aqui. E sabe, meninas, a beleza disso é fantástica. Talvez você não tenha percebido, né? Eu cheguei nesse lugar e fui recebida com tanto amor, com tanto carinho, e eu já me sinto em casa. E, pelo que eu já pude perceber, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Brasília, não é? Deve ter gente de São Paulo também, não sei. Tem gente do Paraná. E você já percebeu que a gente se sente em família? Não é? Está todo mundo junto aqui, apesar do sotaque, talvez, de alguns outros costumes. Mas nós entramos nesse lugar e nós nos sentimos em casa. Nos sentimos com a mesma nacionalidade, com a mesma naturalidade. Somos todas filhas do rei e da mesma família. E eu sempre digo, né, lá na minha igreja, que eu gosto de observar como Jesus foi um grande comunicador. Porque Jesus, ele soube falar para o agricultor, de agricultura, de semente, de plantar e de colher. Ele soube falar para o pescador, de rede, de lugar certo para pescar. Ele soube falar com aquelas pessoas que colocavam a mesa. Ele falou com Marta, ele falou de pão, ele falou de bebida. Jesus, ele alcançou todo mundo. E eu creio, queridas, que a palavra é assim. Você pode ser do Rio de Janeiro, do Paraná, você pode ser daqui de Portugal, você pode ser da Espanha, de outra, enfim. Mas o Senhor vai nos alcançar essa noite, não é? Com a nossa necessidade, com aquilo que você veio buscar. Porque a Bíblia diz que aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. E eu creio que se você está nesse lugar, como a Raquel falou, com o coração conectado no Senhor, não pela minha vida, eu sou só o vaso, irmã, mas conectado no Senhor e no que o Senhor pode trazer dele, da essência dele para o seu coração essa noite, certamente você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Isso não é um jargão, irmã. Isso é verdade. Né? Todo aquele que se aproxima da palavra e abre o seu coração para a palavra entrar, não tem como sair da mesma maneira. A palavra, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Cortante, afiada, como uma espada. E vai penetrando no seu coração, quando você menos espera, está lá. O Espírito Santo já falou com você. Amém? E será assim essa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai nos falar. E sabe, meninas, apesar da gente estar numa conferência de casais, num trabalho para casais, os homens estão lá, e olha, mulheres, tenha cuidado com seu marido quando ele chegar em casa, porque conhecendo o meu marido como eu conheço, e vocês que já foram alunas dele, vocês vão ter misericórdia dos maridos de vocês. Mas antes da gente entrar propriamente, né, no assunto casais, família, o Senhor me inspirou para que primeiro a gente responda uma pergunta. Quem é Jesus para você? Como você enxerga Jesus? Como se Jesus aparecesse agora aqui fisicamente, né? Como ele andou no seu ministério terreno. A gente sabe que o Espírito Santo está aqui e eles são um. Assim como Jesus é, o Espírito Santo é. Na verdade, Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui, ele está me inspirando, ele está falando ao seu coração, porque eu posso falar de uma forma e você vai compreender exatamente como o Espírito quer que você compreenda. Ele vai transmitir isso em frequências espirituais para o seu coração. Mas, se Jesus aparecesse aqui fisicamente e você olhasse para ele, qual seria a tua primeira impressão? Qual seria a tua maior gratidão? Como os teus olhos naturais enxergariam Jesus? E a minha pergunta para você é, como os teus olhos espirituais enxergam Jesus hoje? Porque sabe por quê, menina? Se a gente não entender quem Jesus é na nossa vida, a gente vai ter dificuldade de compreender casamento e a pessoa do marido. Por quê? Porque se você parar para pensar, todas as vezes na palavra, Deus usa casamento como alegoria para falar sobre a igreja e Jesus. Não é assim? Efésios, o apóstolo Paulo vem falando sobre Cristo e a sua noiva, depois ele começa a falar de marido e mulher e do papel de cada um, e no finalzinho ele termina, grande é esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e da igreja. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que família está no coração de Deus. O primeiro capítulo da Bíblia é sobre família, a criação da família. Deus prepara um jardim, prepara todas as coisas, prepara uma grande casa. Quem gosta de uma grande casa? Eu gosto mais ou menos, irmã, eu gosto da casa que eu consigo limpar.
Mas ele prepara uma grande casa no endereço. Qual era a rua? Rua do Éden. Não é? O endereço era a Rua do Éden. E preparou aquela casa com tudo que a primeira família precisava. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de entender isso, porque o nosso relacionamento e o nosso olhar para Jesus, ele fica comprometido. E quando a gente tem um olhar comprometido com Jesus, vai ser muito difícil a gente entender Efésios no capítulo 5. Vai ser muito difícil a gente entender que a gente tem que cuidar do nosso marido como Jesus. Não é? Se eu não sei cuidar de Jesus, eu não sei cuidar do meu marido. Se o meu olhar para Jesus e a forma como eu entendo que ele me vê está comprometida, eu também vou ter um comprometimento no olhar do meu marido para mim. E como eu olho para o meu marido. Porque a comparação é Jesus, a igreja. Jesus e a igreja, o marido e a esposa. Jesus e a igreja, o marido e a esposa. Então, eu creio que essa noite, a primeira coisa que o Senhor quer trazer ao nosso coração é quem é Jesus para a gente. E como cada mulher na Bíblia enxergou Jesus. E é claro que eu não tenho a pretensão de falar sobre todas elas, porque são muitas, mas eu queria só que você abrisse o coração para compreender um pouco aquelas mulheres que tiveram contato com Jesus e como Jesus afetou a vida de cada uma delas e como o olhar delas mudou em relação a Jesus. E quando a gente entende isso, queridas, porque eu penso que isso é mundial, porque é realmente uma estratégia do diabo, não é? Abafar a nossa identidade, macular a nossa identidade. Então, lá no Brasil, a gente vê jovens com problemas na identidade. Não sabem qual é o gênero, não sabem como se comportar, porque a identidade foi maculada. Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê o resgate de Jesus da identidade de muitas mulheres. E aí, queridas, quando Jesus é batizado e Jesus sai das águas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo pousa sobre ele e se ouve uma voz poderosa, a voz de Deus, que diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Deus Pai estava fazendo questão de chancelar a identidade de Jesus ali, para que Jesus entendesse quem ele era, porque pela frente ele teria o deserto, e no deserto ele teria a tentação de Satanás. Então ele precisava saber quem ele era, para poder resistir ao diabo. E olha o cuidado de Deus: você é meu filho, e não é qualquer filho, é um filho amado, e eu tenho alegria em você. Então, meninas, o que a gente precisa saber em primeiro lugar, quem a gente é. Nós somos filhas. E não é uma filha qualquer, é uma filha amada. E não é só uma filha amada como se isso parecesse pouco, mas é uma filha amada que Deus tem expectativa na nossa vida. Que a gente vá bem em todas as coisas. E aí eu quero começar com você, não é, para a gente pensar algumas mulheres na Bíblia que são tão importantes. E eu quero que você comece a fazer esse exercício, junto com essas mulheres, nesse desvendar da sua identidade a partir do olhar que você tem em Jesus. Porque quando a gente sabe quem a gente é, fica muito mais fácil da gente entender o pensamento do marido. Fica muito mais fácil da gente entender a nossa posição. Porque quem sabe quem é, quem sabe para que veio, quem sabe o que tem a seu dispor, sabe se movimentar com mais segurança. E às vezes, no nosso casamento, nós estamos inseguras em relação aos nossos maridos. Eu sei que aqui tem uma cultura diferente, mas a gente não está falando nem da cultura do Brasil, nem da cultura de Portugal. A gente está falando da cultura do reino. Não é assim? E a cultura do reino é uma só. É aquilo que Deus programou na posição do homem, na posição da mulher. Aquilo que Deus programou na posição do marido, na posição da esposa. É claro que a gente sabe que ao longo da vida, muita coisa foi corrompida por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e com o pecado veio toda a besteira, toda a tragédia, tudo que não presta veio junto com o pecado. E a deturpação da identidade também veio junto com o pecado. Por isso que o diabo tenta Jesus. E a primeira pergunta que o diabo faz para Jesus no deserto é: se és filho de Deus. Não foi o pão, não foi sobe ali e pula, não foi. A primeira pergunta foi: se você é filho de Deus, colocando em xeque a identidade de Jesus, que Jesus tinha ouvido do Pai. Agora, se Jesus não tivesse ouvido do Pai que ele era filho, poderia ser que ele tivesse caído na tentação. Por que eu digo que poderia ser? Porque se não fosse uma tentação, a Bíblia não falaria que era uma tentação. E se era uma tentação, significa que Jesus poderia ser tentado e cair. Mas ele não caiu. Oh, glória! Por
quê? Ele estava vacinado na identidade dele. Eu sei quem eu sou. Eu tenho um pai que me ama. E um pai que tem expectativa na minha vida. Amém, meninas? Então, em primeiro lugar, você é uma pessoa, uma mulher maravilhosa, que Deus tem expectativa na sua vida. Não é só porque você é casada com alguém. E é maravilhoso ser casado com alguém. E é maravilhoso ter o sobrenome desse alguém. Vou contar para vocês. Eu briguei para não ter o sobrenome do meu marido. Né? Pois é. Ai, mas aí o meu marido, e a gente não era crente, nem servia ao Senhor. Mas aí o meu marido falou, eu estou tendo trabalho de pagar esse casamento. De me emperequetar todo. De ter que ir para a igreja, de fazer festa. Então, você vai colocar o meu nome, sim. Botei, graças a Deus. Então, vamos passear um pouquinho na Bíblia? Eu quero passear um pouquinho com você na Bíblia, para que a gente possa, assim, com muita, né, leveza, a gente possa entender o olhar dessas mulheres para Jesus. E aí, meninas, eu sei que o Espírito Santo, ele vai te trazer a lembrança. Aquilo que talvez em áreas da sua vida precisa ser ajustado, você com você. Você entende? Porque, meninas, se eu não sou feliz comigo, eu não vou ser feliz com meu marido, eu não vou ser feliz na minha profissão, eu vou estar sempre buscando alguma coisa. E a primeira mulher que a gente vê buscando alguma coisa é aquela mulher que está lá em João, no capítulo 4, que a Bíblia diz que é a mulher samaritana, a mulher que estava junto ao poço, quando Jesus está lá e Jesus pede água àquela mulher. A identidade daquela mulher estava totalmente deturpada. Porque a Bíblia diz, você tinha 5 maridos e esse que você está também não é seu. Imagina, uma mulher que já tivesse passado por 5 maridos, ou ela já teve um relacionamento conjugal com 5 homens, e aquele que ela estava tendo o relacionamento também não era marido dela. Certamente essa mulher tinha alguma deturpação na sua identidade. Emocionalmente, aquela mulher tinha alguma coisa que precisava ser preenchida. E que nenhum homem conseguiu preencher. Porque nós somos preenchidas pelo Senhor. Amém? Preenchidas pelo Senhor. Eu vou ter um relacionamento muito mais leve com o meu marido. Amém, meninas? Porque a minha expectativa não vai ser jogada toda na conta do meu marido. A minha expectativa vai estar no Senhor. E a minha vida com Ele vai ser uma vida de parceria, vai ser uma vida de complemento. Não vai ser uma vida, Deus está o tempo todo exigindo algo do meu marido para que ele possa me completar alguma coisa, que na verdade só Jesus pode completar. Amém? Então aquela mulher que está lá em João, no capítulo 4, eu quero convidar você gentilmente para que você abra. A gente vai ver que mudança que Jesus teve na vida dessa mulher, que papel Jesus teve na vida dessa mulher, e que aí sim, depois desse encontro com Jesus, certamente, meninas, ela foi preenchida. Certamente, a autoestima dela. Pensa, uma mulher que teve um relacionamento com 5 homens diferentes, naquela época, que era algo bem né, desafiador. Ela teve relacionamento com 5 homens diferentes, e aquele homem que ela estava se relacionando naquele momento também não era o marido dela. Certamente essa mulher tinha uma sede que ela ia buscar esse complemento, ela ia buscar essa plenitude, ela ia buscar algo que saciasse ela. E onde ela encontra Jesus? No poço. E qual é a frase para Jesus, para aquela mulher? Ei, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Você vai ser completa, você não vai buscar a sua felicidade no seu marido. Amém, meninas? Porque o marido pode contribuir para a nossa felicidade, mas a nossa felicidade plena está no Senhor. Eu amo meu marido, sou casada com ele há 30 anos. Nós temos 27 anos de evangelho, 27 anos nascido no verbo da vida, graças a Deus. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Mas nós congregamos, nós nascemos de novo no verbo da vida há 27 anos atrás, e eu sou casada há 30 anos com meu marido, vai fazer 31 agora. Eu amo meu marido, e ele me completa em tanta coisa, que eu sou deficiente, e ele me completa, que ele me cobre. Mas, meninas, aquele que me preenche é o Senhor. Amém? E essa mulher, ela buscava algo. E a Bíblia vai dizer, você achou João no capítulo 4? A gente não tem como ler o texto todo, né? Porque o texto é grande e o tempo, não é? Não quero passar o tempo só com essa mulher. Lá em João, no capítulo 4, ela tem um encontro com Jesus. E aí, Jesus pede água para ela, e a partir do versículo 9, diz o seguinte: então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes a beber de mim, que sou uma mulher samaritana? Replicou-lhe o Senhor, Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber?
tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aquela mulher leva para o âmbito natural. Ela não entendeu que ela estava tendo um encontro espiritual. Ela não entendeu que aquilo ia muito além do natural, daquilo que ela podia ver, tocar, daquilo que ela podia sentir. Ela não entendeu que era algo espiritual. E sabe, meninas, que muitas vezes nós estamos no nosso casamento, na nossa relação, achando que é só natural, quando na verdade o casamento é uma aliança espiritual. E uma aliança espiritual, meninas, a Bíblia vai dizer, uma aliança de 3 dobras. Não é fácil de romper, porque a ideia, a vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus, é que essa aliança não se rompa. Então, aquela mulher, Jesus tem que trazer aquela mulher daquilo que é natural, para que ela possa entender que o que ele estava falando era de coisas espirituais, que não era de uma água que ela beberia hoje e amanhã ela teria sede, mas uma água que saciaria ela para toda a vida, que ela não precisava buscar essa saciedade nos homens. Porque ela, certamente, a autoestima daquela mulher devia ser uma autoestima muito baixa, a identidade dela corrompida, a sede dela muito grande, que nunca era preenchida, nunca era saciada. E aí Jesus diz para ela, eu vou te dar de beber de uma água que você não terá mais sede. E aí ele continua e ele vai buscar essa mulher no nível natural e vai levantá-la para o nível espiritual. Saiba de uma coisa, meninas, Deus sempre vai querer que você esteja num nível espiritual. Porque nessa mesma passagem ele vai dizer, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus sempre vai trazer você, venha para o espiritual, venha para o sobrenatural. Sabe, meninas, hoje a sociedade olha para Deus e fala assim, Deus, você podia se materializar. Mas na verdade Deus está olhando para a gente, para os homens, para a humanidade, está dizendo, ei, você podia se espiritualizar. Amém? E era o que Jesus estava conversando com essa mulher. Vamos deixar aquilo que é natural e vamos para aquilo que é espiritual, porque aquilo que é natural é efêmero e passageiro, mas aquilo que é espiritual é eterno. Essa água aí natural, ela vai te dar sede amanhã, mas a água que jorra de mim vai ser eterna na sua vida. Amém? E aí ele continua esse bate-papo com ela, e ele tenta trazê-la para esse nível espiritual. E aí ele diz, no 12, és tu, porventura, ele fala da água da vida. No 11, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus chama essa mulher para aquilo que é espiritual. E aí, meninas, a história se prolonga, e ela olha para Jesus e ela percebe, opa, ele não está falando de coisa natural, porque ela olha para Jesus e fala, vejo que és profeta. Ela entendeu, estamos saindo do que é natural, estamos entrando naquilo que é espiritual. Você é profeta. E aí, meninas, a história continua. E eu quero que você reflita Jesus aos olhos dessa mulher. Essa mulher, ela não poderia estar conversando com Jesus, porque Jesus era um homem solteiro. Ela não deveria estar no poço naquela hora, porque as mulheres só iam buscar ou de manhã, água, ou de manhã ou à noite. Ela foi naquele horário, provavelmente, para não ser vista. Aquela mulher devia ter uma péssima fama, 5 maridos, e o marido que ela estava não era dela. Então, ela tinha todos os ingredientes para não estar conversando com Jesus. Mas Jesus acolhe aquela mulher. Jesus inclina para aquela mulher, e Jesus fala com aquela mulher, tirando aquela mulher daquilo que é natural e levando para o espiritual. E quando aquela mulher sai dali, a Bíblia vai dizer no final da história, que ela conta para a sua aldeia aquilo que Jesus fez com ela, e que todos passaram a andar atrás de Jesus, a acreditar em Jesus, a seguir Jesus a partir da vida dela. Então, uma mulher que era mal vista naquela sociedade, uma mulher que tinha autoestima dilacerada, porque alguém que procura tanto alegria em outro, ela tem uma autoestima dilacerada, emocionalmente aquela mulher estava comprometida, mas aquela mulher saiu dali curada, aquela mulher saiu dali evangelista. Ela passou a pregar para todos que estavam lá. Então, qual é o olhar que essa mulher tem de Jesus? De alguém que fez com ela uma grande terapia, que mexeu na autoestima dela, mexeu nas emoções e curou as emoções dela.
Amém. Oh, glória. A gente busca esse relacionamento com Jesus para que a gente saia fortalecida, para que a gente possa fortalecer outras pessoas. A Bíblia diz, queridas, que nós somos a coluna da nossa casa. Nós somos a sustentação da nossa casa. A mulher foi tirada da costela, e costela, no original, é coluna de sustentação. Sua costela não sustenta esse seu corpício? Não é assim? A coluna de sustentação, essa parte torácica. Então, a mulher, ela sustenta a sua casa. Agora, uma mulher ferida, com autoestima baixa, com problemas emocionais, talvez a estrutura fique comprometida. Então, quem é Jesus para você? Qual é o teu olhar? Será que Jesus hoje está disposto a nos curar nas emoções? Para que a gente curada, a gente possa sustentar a nossa casa de forma correta? Amém, meninas? Tem uma outra mulher que eu gosto muito nas Escrituras, que ela também teve a sua vida transformada, que está lá, por gentileza, em Marcos. Vira aí algumas páginas. Rapidamente, Marcos, no capítulo 5, certamente você conhece bem essa mulher também. É uma mulher bem falada na Bíblia. Marcos, no capítulo 5, a gente vai ver, a partir do versículo 25, a gente vai ver uma mulher enferma, que a Bíblia vai dizer que há 12 anos ela sofria de hemorragia. Então, há 12 anos, aquela mulher, ela não podia congregar. Você está aí, não está? Graças a Deus você pode congregar, não é? Aquela mulher não podia congregar, porque 12 anos com fluxo menstrual, ela era considerada impura. Aonde ela sentava, ninguém poderia sentar, ninguém poderia tocar nela. Todo mundo que tocasse nela também seria considerado impuro. Então, ela era uma mulher há 12 anos sem ganhar um abraço. Eu não sei quanto a você, eu amo abraçar. Amo abraçar. 12 anos sem ganhar um abraço. Eu não sei, não é? Eu soube que aqui a pandemia também, a lei foi bem rigorosa, que não podia sair, não é? Se você ficasse 12 anos sem ganhar um abraço, eu fiquei 1 ano e pouco, né, que a gente não podia se abraçar, não foi dando uma gastura? Sem abraçar, não é? Sem o convívio, 12 anos sem ganhar um abraço. Chorando, rindo, alegre ou triste, ninguém poderia consolá-la, porque ela estava 12 anos sem ganhar um abraço. Então, ela estava fragilizada nas suas emoções. Ela também estava fragilizada na sua saúde. 12 anos com fluxo menstrual. Pensa aí você, eu não quero que você lembre desse episódio agora, né? Do seu fluxo menstrual. Mas incomoda ou não incomoda? É um pouco desconfortável. 12 anos com esse desconforto. Então, a sua saúde também estava comprometida. Provavelmente ela era anêmica. Provavelmente ela tinha outros problemas de saúde. Esse era o quadro daquela mulher. Mas a Bíblia diz, meninas, que um dia ela teve um encontro com Jesus. Agora, deixa eu fazer você pensar. Quem é Jesus para você? Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Só que olha que coisa interessante. O ministério de Jesus, na grande maioria, não posso dizer que esse foi o único, mas na grande maioria, Jesus ia até o enfermo, ou o enfermo ia até ele, mas Jesus tocava no enfermo. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos, porque é uma doutrina bíblica a imposição de mãos. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. A partir de algum tipo de toque físico, eles eram curados. Agora, olha que coisa interessante. Jesus nunca poderia impor as mãos sobre essa mulher. Porque Jesus não poderia impor as mãos sobre uma mulher considerada impura. Mesmo que ela quisesse, mesmo que ela fosse no apelo, na fila de cura da igreja, que ela nem poderia entrar, ela não poderia congregar como eu e você podemos. 12 anos sem congregar. Ainda que ela entrasse escondida, e ela viesse na fila de cura, e ela viesse no apelo, Jesus não poderia impor as mãos sobre ela, porque ele não poderia tocar numa mulher impura. Ou seja, que esperança essa mulher tinha? E a própria Bíblia vai dizer que ela gastou tudo. Então ela não podia receber oração de cura, ela não podia mais pagar, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e os médicos não deram certo. Essa era a condição daquela mulher. Mas a Bíblia diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela não só ouviu, mas ela creu. E ela não só creu, ela falou. E ela não só falou, mas ela teve uma atitude. Porque fé, queridas, é a gente crer, a gente fala e a gente tem uma atitude correspondente. Ela creu, ela falou, se eu tocar eu vou ser curada. Mas ela não ficou em casa.
Ela falou, eu vou lá e eu vou tocar. E o desafio era grande porque era uma multidão. Não eram 3 ou 4 pessoas em volta de Jesus. Era uma multidão. Ela penetrou na multidão. E se ela fosse pega penetrando na multidão, ela seria, né, posta para fora. E não ficaria muito bom. Mas ela penetrou, ela foi ousada o suficiente para penetrar na multidão e tocar Jesus. Imagina o olhar dessa mulher para Jesus. Jesus a curou fisicamente. Jesus a curou emocionalmente. Jesus deu oportunidade para ela congregar novamente. Jesus deu a ela a oportunidade de ser tocada, de ser abraçada. Amém, meninas? Se a gente não entender quem é Jesus para a gente não vai ser boa mãe. A gente não vai ser boa esposa. Porque tudo começa nele. Ele é a fonte. Ele é a fonte de água viva. Ele é o nosso primeiro relacionamento. O nosso relacionamento com Jesus deve ser sempre o primeiro na nossa lista. Amém? Meninas, que bom que a gente tem um trabalho. Que bom que a gente tem uma igreja. Que bom que a gente tem filhos. Que bom que a gente tem marido. Mas Jesus está acima de tudo isso. Sabe por quê? Um dia o trabalho vai. Um dia a igreja física vai. Um dia os filhos vão. Um dia o marido também vai. Porque no céu não tem marido e não tem mulher. No céu não tem filho e mãe. No céu seremos todos irmãos. Acabou o grau de parentesco. Mas com Jesus é eterno. O nosso relacionamento com Ele é eterno. Amém? Oh, glória. Eu vou falar de uma última mulher para a gente... Eu quero, né, que o Espírito Santo, eu sei que vai tratar no seu coração, vai mover aí o seu coração. E eu quero que você vá, por gentileza, para Lucas. Uma outra mulher fantástica que teve a sua vida transformada. Sabe, meninas, essa parte da mulher do fluxo de sangue, eu não sei se aqui em Portugal, não é? Vocês ouvem isso, mas lá no Brasil, né, lá principalmente no Rio de Janeiro, a gente ouve muito essa questão das pessoas olharem para o Evangelho, olharem para nós, mulheres crentes no Senhor Jesus, e ter um certo preconceito de que me parece que essa mulher submissa, que a Bíblia fala, me parece que essa mulher que deve submissão ao seu marido, que a Bíblia fala, me parece que essa mulher que tem que priorizar a sua família, os seus filhos, que a Bíblia fala, me parece uma coisa ultrapassada. E um Deus machista, que quer que a mulher fique de capacho para o marido. As pessoas pensam isso lá no Rio de Janeiro. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o oposto. Eu vejo um homem que entendeu as nossas necessidades mais íntimas. Ele entendeu do fluxo menstrual de uma mulher, gente. Ele entendeu de como fica emocionalmente uma mulher quando ela está menstruada. Ele entendeu porque aquela mulher ficou 12 anos. Ele entendeu que emocionalmente ela estava muito abalada. Então, quando eu olho para esse Deus, eu vejo, Deus, como você entende de mim? Como você entende das minhas emoções de mulher? Como você entende das minhas necessidades de mulher? Como você entende da minha intimidade de mulher? Então esse Deus, amadas, esse Deus é maravilhoso. Oh, meu Deus, eu amo Jesus. Oh, glória! Foi só um desabafo. Você abriu aí, por gentileza, Lucas, no capítulo 10. Versículo 38, certamente você já ouviu falar nessa mulher, nessas duas irmãs aqui. Marta e Maria. Eu não vou falar de Marta, apesar de eu ter muita coisa para falar sobre Marta. Marta é uma mulher extraordinária. Eu vou falar sobre Maria e sobre essa condição de Maria. E a Bíblia vai dizer, queridas, lá em Lucas, a partir do versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Naquela época, uma mulher, ela jamais poderia estar próxima dos homens, principalmente de alguém considerado um rabi, um mestre.
E a Bíblia diz que Jesus estava ali ensinando, e aquela mulher estava sentada a seus pés, porque essa era a posição dos discípulos, daqueles que queriam aprender do mestre, do rabi. Eles se assentavam aos pés, por isso que Paulo vai dizer, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, porque Gamaliel era o rabi que ensinava, e Paulo era o seu discípulo, e eles ficavam assentados, o rabi sentava num banquinho, e o discípulo sentava no chão, no tapete, para ouvir o mestre. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava quedada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensinamento. É claro que essa mulher tinha um chamado ministerial. Quem tem chamado ministerial quer ouvir a palavra, tem sede da palavra, fica dentro da igreja o tempo todo, está atrás do pastor o tempo todo, está com a Bíblia na mão, pastor me explica isso, pastor o que quer dizer aquilo, pastor o que... Porque tem chamado, arde. Maria tinha chamado, certamente o chamado de Maria era o ministério da palavra. Ou ela seria uma pregadora do evangelho, ou ela seria uma mestre, quem sabe uma professora da escola bíblica. Jesus permite que ela seja ensinada aos seus pés. Rompeu um grande paradigma, porque mulher não era ensinada por um rabi. Mulher não estava nem no mesmo ambiente que os homens estavam. A mulher estaria em outro lugar, fazendo outras coisas. Mas Jesus permite aquela mulher. Jesus valoriza o ministério daquela mulher. Jesus valoriza o chamado daquela mulher. Jesus valoriza aquilo que está como um dom e um talento sobre ela. Ei, mulher, Jesus valoriza o dom e talento que está sobre a sua vida. Jesus, ele não só valoriza, como Ele quer proporcionar que você atue no seu chamado. Porque, queridas, todas nós temos um chamado, todas nós temos algo que arde dentro da gente, e o nome é muito simples, e o nome é muito preciso, é chamado. Então, chama você. É isso. O que é chamado? É aquilo que te chama. Então, tem coisa que não me chama, mas aquilo que me chama faz parte do meu chamado, daquilo que Deus programou, colocou dentro do ventre da minha mãe, quando eu ainda era informe, quando eu ainda não tinha forma de nada, Deus colocou o sopro de vida dentro do ventre da minha mãe, e com esse sopro de vida veio um chamado. Cada um tem um chamado. Aquela mulher provavelmente tinha um chamado da palavra, e Jesus permite que ela seja treinada no seu chamado. Sabe, meninas, essas 3 mulheres, fechando essa parte, não é? E que o Espírito Santo me inspirou para trazer para você, é que você reflita. Essas 3 mulheres, a partir da primeira mulher, aquela mulher que provavelmente tinha autoestima baixa, aquela mulher que precisava de homens para se sentir completa, mas um dia ela teve um relacionamento com Jesus, e um relacionamento com a água da vida, e que certamente mudou a vida dela de uma forma tão extraordinária que ela passou a servir a esse Deus e a evangelizar outras pessoas. Então, houve um chamamento, houve uma transformação na sua história, mas também nas suas emoções. Então, uma mulher curada, ela pode grandes coisas no Senhor. Ela vai entender o seu marido, ela vai entender a necessidade do seu marido, ela vai entender o que a Bíblia fala sobre o seu marido, porque eu tenho a minha autoestima alta. A minha autoestima está na altura que Jesus quer que ela esteja. A minha autoestima foi trabalhada pela palavra. Então, queridos, eu não vou me sentir ofendida se eu tiver que passar a camisa do meu marido. Eu não vou me sentir ofendida se eu tiver que colocar a mesa. Eu não vou me sentir ofendida se eu tiver que limpar o sapato dele. Eu não vou me sentir ofendida porque a minha autoestima está boa. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu fui criada e programada para grandes coisas. E o meu chamado principal é ser uma auxiliadora idônea. Eu nunca vou conseguir ser uma mestre, eu nunca vou conseguir ser uma pregadora, eu nunca vou conseguir ser uma evangelista, uma profeta, se eu não entender que meu primeiro chamado é ser uma auxiliadora idônea. Aonde? Na minha casa, em primeiro lugar. Porque esse é o meu primeiro ministério. Amém? Então, vai ser muito fácil eu entender. Eu sou uma auxiliadora, e não é qualquer auxiliadora, é uma auxiliadora capacitada, é uma auxiliadora idônea. Eu fui programada, eu fui capacitada, eu fui ungida para ser uma auxiliadora idônea. Auxiliar, em primeiro lugar, a minha casa, o meu marido, os meus filhos. Depois, auxiliar na igreja, as minhas amigas, os meus pais, os meus parentes. Mas eu carrego de chamado ser uma auxiliadora. Quando eu auxilio na minha casa, quando eu auxilio o meu marido, eu estou cumprindo o meu chamado.
Amém, meninas? E aí a gente pula para outra mulher, a mulher do fluxo de sangue, aquela que vivia no preconceito das pessoas, aquela que vivia à margem da sociedade, aquela que não era ninguém, porque ninguém podia tocar, ninguém podia ficar perto, ela não era ninguém, mas Jesus traz essa mulher, Jesus lava essa mulher, Jesus limpa essa mulher. E aí talvez, a Bíblia não fala se ela tinha ou se ela não tinha marido, não sei, mas se tivesse, seria uma situação muito delicada, há 12 anos, não sei, mas ela saiu daquele encontro totalmente restaurada. Se ela não tinha marido, a partir daquele momento ela poderia ter. Amém? Então, uma mulher que olhou para Jesus e a sua vida foi tão transformada, as suas emoções foram tão curadas, que a partir daquele momento ela poderia curar também. Uma mulher curada, curando outras mulheres. Amém, meninas? E a última mulher que a gente falou sobre Maria, sobre essa mulher, não é, que foi capacitada pelo Senhor, pelos seus ensinamentos. E a partir daquele encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer, queridos, que o próximo encontro, não o próximo encontro cronológico, não é? Mas a Bíblia fala de um próximo encontro, e a Bíblia fala que nesse próximo encontro, Maria pega aquilo que ela tinha de mais precioso. Ela pega aquele perfume fino, aquele vaso fino, e ela derrama aos pés do Senhor, em um relacionamento tão intenso com o Mestre, que pessoas ao seu redor não compreenderam aquela explosão de gratidão. Sabe, meninas, que essa noite seja assim da sua parte. Que haja na sua vida uma explosão de gratidão. Porque como você entrou nesse lugar? Como começou o seu relacionamento com Jesus? Quem você era? Eu lembro, amadas, que quando o meu relacionamento começou, quando eu enterrei meu filho. E o chão não existia mais. E eu queria saber, o que é isso de eu perder o meu filho? O que é isso de uma criança morrer? Eu preciso de uma resposta. E graças a Deus eu fui conduzida pela minha cunhada e pelo meu cunhado para a casa de Deus, onde eu encontrei a resposta. Mas eu lembro como eu cheguei naquele lugar dilacerada. Quem foi Jesus para mim? Jesus me restaurou. Todas as minhas emoções foram restauradas. O meu ventre foi restaurado e eu pude gerar 2 outros filhos maravilhosos. Aquilo que poderia ser uma separação, né? Porque muitos casais se separam com luto. Aquilo que poderia ser uma separação. Eu tenho um casamento de 30 anos. E, amada, meu casamento só existe por causa de Jesus. Porque eu entendi que a minha aliança com Deus é maior e mais preciosa que a aliança que eu tenho com meu marido. Porque a aliança que eu tenho com meu marido, ela pode um dia querer arrebentar. Agora, a aliança que eu tenho com Deus, não. E por causa da aliança que eu tenho com Deus, eu preservo a aliança que eu tenho com meu marido. Amém, meninas? Porque meu marido erra. Eu erro com ele, ele erra comigo. Meu marido não é perfeito, eu não sou perfeita. Então essa aliança, ela pode se romper em algum lugar, querer se romper em algum lugar. Mas aí eu lembro, mas antes de eu ter uma aliança com meu marido, eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança que eu tenho com Deus, ela é tão preciosa que ela consegue manter a aliança que eu tenho com meu marido. Então eu sei como eu cheguei para Jesus. Eu sei como eu olhei para Jesus naquele momento. E eu sei o relacionamento que eu tenho com Ele hoje. Então, que você pense sobre isso essa noite. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? E quem é Jesus para você? Como você olha para Jesus? Porque o olhar que você tem para Jesus vai fazer toda a diferença com o olhar que você tem para o seu marido. A Bíblia fala, meninas, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, sobre, capítulo 24, salvo engano, sobre 2 rapazes que caminhavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, lado a lado eles vinham conversando. Jesus perguntou para eles, o que vocês estão falando? E eles falaram para Jesus, não sabe não? O Nazareno, que foi crucificado e tal. E Jesus disse, me conta mais sobre isso. E eles estavam andando com Jesus. Tem muita gente andando com Jesus na igreja. Mas sabe que eles não reconheceram que era Jesus? Tem muita gente andando com Jesus na igreja e não reconhece quem é Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles convidam Jesus para entrar. E Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão,
os olhos se abrem. E eles entendem quem é Jesus. Um relacionamento de chamar para entrar. Mas eu já sou crente. Aqueles rapazes também eram, por assim dizer. Estavam andando com Jesus, mas não reconheceram. Andar lado a lado é uma coisa. Andar junto é outra coisa. Até então eles estavam andando lado a lado com Jesus. Mas eles convidaram Jesus para entrar. E além de convidar Jesus para entrar, eles deram ouvidos ao partir do pão. E aí o relacionamento mudou. Amém? Você pode ficar de pé. No tempo que nos resta, o Ministério de Música pode nos socorrer. Vai chamar o teclado. Vai tirar ele de lá. Não, amada, você é poderosa junto com as outras duas. Não precisamos. Temos a unção. Temos a unção. Está tudo bem. Estamos em um relacionamento aqui íntimo. E é esse relacionamento íntimo que eu quero propor para você hoje. Porque amanhã a gente vai falar de casamento. Mas o Espírito falou comigo. E o Espírito falou, elas precisam me ver. O olhar delas para mim precisa ser diferente. Porque se elas não olharem para mim, com esse olhar de relacionamento, eu não vou conseguir explicar para elas o relacionamento de marido e mulher. Vou dizer para você, eles devem estar apanhando muito. Mas o Senhor cuidou da gente. E meninas, o Espírito essa noite, Ele quer colocar as nossas emoções no lugar. Porque uma mulher equilibrada emocionalmente, ela vai lidar diferente com as manias do marido. Seu marido tem manias? Meu também. Não dá nem para fazer uma lista para você, porque não vai dar. E a gente olha para ele e fala assim, que cara chato. Que mania insuportável. Acontece lá em casa também. Mas sabe que eu tenho aprendido uma coisa? Eu não sei se na sua casa acontece isso, mas as gavetas do meu armário, né, dos armários da minha casa, elas têm um problema. Elas nunca se fecham. Nem as portas. E aí, quando eu olho, quando eu entro, né, está lá as gavetas abertas, a porta aberta. E tem uma história que eu quero compartilhar com você. Não aconteceu comigo, mas eu peguei porque acontecia a mesma coisa na minha casa. Mas um casal amigo me deu um testemunho que a esposa dele, no caso, deixava todas as gavetas abertas. E que o Espírito falou com ele. Quanto tempo você leva para fechar essa gaveta? Alguns segundos. Quanto tempo você leva para reclamar com a sua esposa que ela não fechou a gaveta? E qual é a consequência dessa reclamação depois que você a faz? Vale mais a pena você fechar a gaveta. Eu aprendi a fechar as gavetas. Eu sei que você deve ter N coisas aí para superar essa noite. Mas o convite do Espírito é que a gente coloque em primeiro lugar os nossos olhos em Jesus. Sabe, meninas, Jesus não se casou. O apóstolo Paulo também não se casou. Mas eles foram impecáveis na descrição de um casamento. Para nos alcançar. Então, essa noite, as meninas vão cantar. E a unção vai encher esse lugar, porque nós estamos num ambiente ungido, com pessoas ungidas, com mulheres ungidas. Então não tem como ser diferente. E eu queria que nesse momento você só refletisse. Quem é Jesus para você? Que tipo de sede Jesus vai saciar na sua vida? Que tipo de preconceito Jesus vai colocar por terra? Que tipo de relacionamento você está tendo com Ele? Será que é só um relacionamento de andar junto? E não reconhecer a voz, não reconhecer a fisionomia, não reconhecer a mão?
Ou se é um relacionamento como aqueles 2 rapazes que quando partiram o pão, eles entenderam que era Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz antes de tudo? Um olha para o outro e fala assim, o nosso coração não ardia quando a gente encontrou com Ele? Que o seu coração essa noite esteja ardendo pelo relacionamento com Jesus. Porque quando o nosso coração arde por Jesus, Ele também vai arder pelo nosso marido. Oh, glória. Você pode, é você e o Senhor agora. Você pode, enquanto elas cantam, elas vão entoar ungidas. E você vai fazer uma reflexão aí na sua vida. Quem Jesus é para você, como você enxerga Jesus, da onde Ele te tirou. E o seu coração vai se encher de gratidão. E você vai lembrar também do seu marido. E o seu coração também vai se encher de gratidão por ele, porque ele não é perfeito, mas ele é o seu marido. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Pai. Pode. O Senhor me apacenta. Oh, aleluia, obrigado, Pai. O Senhor nos apacenta essa noite. O Senhor é o meu pastor. Oh, estamos aqui, Senhor, debaixo das tuas asas de amor. O Senhor me sustenta. Obrigado, Pai. O Senhor sustenta o nosso casamento. O Senhor sustenta a nossa família. Não temos falta de coisa alguma. O Senhor é a nossa fonte inesgotável, uma fonte de água viva, que jorra, jorra, jorra. Oh, nós te louvamos essa noite, Senhor, pela tua bondade. Oh, fartura nas nossas casas, porque o Senhor é um Deus de fartura. Pastos verdejantes, águas tranquilas, o Senhor nos conduz essa noite. Obrigado, Pai. O teu Espírito nos completa essa noite. Oh, nós te louvamos. Oh, seja qual for a crise que o casamento esteja passando, nós não temeremos, nós não temeremos. O Senhor está conosco, o Senhor é aquele que vai à frente. Oh, exaltamos o teu nome, Pai. Oh, sim, o Senhor está conosco. Em cada cômodo da nossa casa, o teu Espírito está. O teu Espírito é aquele que passeia pelas câmaras da nossa casa, que entra em cada cômodo. O teu Espírito enche aquele lugar. Oh, nós te louvamos, Pai, porque não estamos sozinhas. O teu Espírito nos sustenta. A tua bondade nos alcança todos os dias, todos os dias, todos os dias. Obrigada, Pai. O Senhor é aquele que nos pega pela mão. O Senhor é aquele que nos ensina. Obrigada, Senhor, por um Senhor pegando mulheres nesse lugar essa noite e caminhando com elas no seu passado, tirando desse lugar de cadeia, de prisão, assim como aquela mulher 12 anos aprisionada. O teu Espírito essa noite, ele passeia em nosso meio, ele abre cadeias, ele rompe lacres. Nós te agradecemos, Pai, por mulheres sendo livres essa noite. A tua unção é aquela que despedaça todo jugo nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, porque mulheres vão sair daqui refeitas, com suas emoções refeitas. Obrigada, Pai, assim como aquela mulher que teve as suas emoções refeitas. Eu creio em nome de Jesus em mulheres sendo tratadas nesse lugar, sendo curadas nesse lugar, seja na alma, nas emoções, seja no físico. Eu declaro em nome de Jesus, cura se manifestando. Nós desejamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Senhor, obrigada. Obrigada porque nós desejamos e nosso coração arde pelo Senhor. O Senhor é o amado das nossas almas. E porque nós sabemos quem nós somos, porque nós sabemos quem Jesus é na nossa vida, porque nós temos um olhar por Ele. Eu declaro em nome de Jesus casamentos fortalecidos. Eu declaro mulheres com autoestima alta nesse lugar, que vão lidar melhor com seus maridos, mulheres que vão inclinar os seus ouvidos para ouvir aquilo que os seus maridos estão desejando, aquilo que é a sua necessidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque essa noite não é qualquer noite, é uma noite que o Senhor marcou, que o Senhor estabeleceu, para que mulheres sejam curadas do seu passado, nas suas emoções, mulheres sejam curadas nesse lugar. A tua unção de cura, o teu bálsamo descendo sobre cada uma delas, encharcando cada uma delas. Eu te agradeço, Pai, o teu unguento santo nesse lugar, descendo sobre as nossas cabeças, porque o teu Espírito está aqui, e Ele é o Espírito que liberta, Ele é o Espírito que cura, Ele é o Espírito que nos pega pela mão, abre os olhos do nosso entendimento essa noite. Obrigado, Pai.
Em tua presença, Sim. sou como criança. Sim. Você me Oh, mantém paizinho de amado. pé. Ah, papai. Unge minha cabeça, meu cálice transborda. O Senhor. Você me mantém É, o de Senhor pé. que nos mantém de pé. O Senhor é a Em nossa tua fortaleza. presença, sou Rocha como eterna. criança. Você Aleluia. me mantém de pé. Oh, aleluia. Unge minha cabeça, meu cálice Sim. transborda. Você me mantém Obrigado, de Pai. pé. Oh, Em tua aleluia. presença, sou como criança. Você me mantém de pé. Você Eu pode sei declarar isso de todo o seu coração. que certamente tua bondade me alcança. A bondade do Senhor está entrando na sua casa. A bondade do Senhor está entrando nos cômodos da sua casa. No seu relacionamento com o seu marido, a bondade do Senhor está entrando. Todos os dias da Obrigado, minha vida, Pai. ó Senhor. Sabe, meninas, fases da minha vida que eu ficava orando e ficava com expectativa que alguém chegasse e falasse o que eu queria falar para o meu marido e ele não me ouvia. Aquilo que a gente quer falar e o marido não ouve. Ou aquilo que a gente quer falar, mas fica constrangida de falar. Será que eu falo? Ele vai entender mal, ele vai brigar comigo. E a gente acaba não falando. E eu ficava assim, Pai, envia alguém para falar com ele. Isso. Aquilo, né? Desculpa, gente, eu já fiz essa oração. E um dia o Senhor tratou comigo. E Ele falou comigo, filha, ele também é meu filho. Ele também tem fraquezas, como você tem. Ele também tem necessidades, como você tem. E eu sei exatamente o que está se passando no coração dele, que você não sabe. O que está passando na mente dele, na alma dele, que você não sabe. Então, fica comigo. Mantenha o teu relacionamento comigo. Porque eu vou te fortalecer. Eu vou te dar estratégias. Eu vou te dizer o caminho mais fácil. Eu vou te fortalecer, eu vou te abastecer. E aquilo que você quer que ele mude, eu vou providenciar. Não vai ser homem nenhum. Eu vou providenciar. Meninas, a gente precisa confiar no Senhor. Em todas as áreas da nossa vida. Inclusive naquelas áreas que nós aqui precisamos da mudança. Porque às vezes quem precisa da mudança é a gente. Então que essa noite o Espírito, ele possa discernir no seu coração. Aquilo que é você que precisa mudar. Aquilo que é o seu marido que precisa mudar. E aquilo que é o seu marido que precisa mudar. Só confia no Senhor. Só confia no Senhor. Ele é o principal interessado. Só confia no Senhor. E talvez a mudança nem chegue. Mas você vai aprender a lidar com a situação. Sabe que nem sempre a mudança chega. Mas Deus nos dá uma graça para aprender a lidar com a situação. Você consegue. Amém? A unção do Santo Espírito de Deus segura os teus braços. E ela te guia a pastos verdejantes, a águas de descanso. A gente vai cantar, a gente não, né? Elas amadas, porque eu não canto nada. Mais uma vez, e é entre você e o Senhor nesse momento. O Senhor quer te levar para um nível de intimidade com Ele. O meu tempo já está correndo, mas ninguém chegou ali. E eu sei como meu marido prega. Creio que a gente ainda tem alguns minutos. Para que você coloque diante do Senhor mesmo. E a unção do Santo Espírito vai tratar com o nosso coração. Como um remédio santo, um bálsamo, um unguento que escorre. Amém? Mais uma vez, por favor, vai. Eu sei. Eu sei. Você